Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o vídeo de arte que não podemos ver. Hoje vamos falar acerca do roubo do Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos voltar a uma playlist que muito prazer me dá a gravar, que é arte que não podemos ver. Eu vou deixar alguns aqui no ecrã e também linkado aqui na descrição deste vídeo a playlist onde falamos de grandes obras de arte que infelizmente já não podem ser vistas. Umas porque foram roubadas, umas porque foram destruídas, umas porque foram destruídas de propósito, nas guerras, em acidentes, e outras apenas que o tempo levou a que nunca mais soubesse delas. Já falámos de várias grandes obras que infelizmente não podemos ver, a não ser através de fotografia, de descrições ou na nossa memória, e hoje vamos falar de uma série de obras que não podem ser vistas porque fazem parte de um dos roubos mais famosos, ainda sem solução, e de valores mais altos da história. Hoje vou-vos contar uma história que aconteceu em 1990, nas primeiras horas da manhã desse ano, na cidade de Boston, em Massachusetts. Era dia 10 de março, era também o dia em que se comemorava o St. Patrick's Day, que é um feriado muito famoso na Irlanda, se não estou em erro, mas também é comemorado noutros países onde vivem irlandeses. Neste caso estava a ser comemorado em Boston, uma cidade que fica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, portanto, em território americano. Nesta cidade existe um museu fantástico que tem o nome da sua fundadora, que é o Isabella Stewart Gardner Museum, e foi exatamente aqui que se deu este grande roubo. Eu vi vários documentários, porque existem vários documentários acerca deste roubo, porque é um roubo interessante, que capta a imaginação das pessoas. É um roubo onde não houve grande violência física, onde não mataram ninguém e onde levaram obras de arte famosíssimas. Então, hoje vou-vos contar que obras é que desapareceram e exatamente quem são os suspeitos deste roubo. E vamos começar na primeira parte deste vídeo a conhecer este museu. Este museu, Isabella Stewart Gardner, fica na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, portanto no norte da América. É um museu imprescindível de visitar para quem gosta de um específico tipo de arte. Arte europeia, arte asiática e arte americana. Na sua vasta coleção inclui-se escultura, pintura, tapeçaria e também arte decorativa. Vamos então perceber como foi este museu fundado e quem foi esta senhora que dá nome ao museu. Quem foi Isabella Stewart Gardner? A Isabella nasceu a 14 de abril de 1840, filha de um rico mercador de linho, o Sr. David Stewart, e a sua mãe era a Adélia Stewart. Isabella cresceu em Manhattan. Era uma jovem extrovertida e muito inteligente e entre os 5 e os 15 anos de idade, os seus pais colocaram-no numa escola feminina, uma escola só para meninas, onde ela aprendeu dança, onde ela aprendeu arte e onde ela aprendeu várias línguas. Para além do inglês, que era a sua língua materna, também estudou italiano e francês. A família era extremamente católica e frequentava a Igreja da Graça. Aqui, na Igreja da Graça, a Isabella foi exposta à arte sacra e era algo que ela gostava bastante, olhar para as imagens sagradas. Aqui ela também se interessou por música sacra, aquela música de igreja, sempre com vozes muito harmoniosas, extremamente belas. E também na Igreja da Graça ela iniciou os doutrinamentos da Igreja Católica. Com 16 anos de idade, ela saiu desta escola feminina católica e os pais, levando-a consigo, mudaram-se para Paris. Os pais de Isabella eram
extremamente ricos, portanto ela era da alta sociedade de Manhattan, na Nova York, e foram viver para Paris para que ela completasse a sua formação, a sua educação. Em Paris ela ingressou numa outra escola de elite, era a Escola Americana para Mulheres. Aqui, Isabela acabou por ser colega e amiga de pessoas bastante ricas, poderosas e influentes, sendo uma das suas colegas e melhor amiga nesta escola uma menina de nome Isabella Gardner. Os Gardners eram uma família riquíssima, eram a mais influente família de Boston, e a Júlia e a Isabella tornaram-se amigas próximas, amigas muito íntimas, faziam tudo juntas. Em 1857, Isabella viajou até Milão com a escola e ali conheceu a coleção renascentista de Gian Giacomo Paul di Pezzoli. Na altura, quando a jovem viu esta coleção de peças clássicas da arte do Renascimento, ela comentou com a sua melhor amiga, a Júlia, que o seu sonho era, se um dia herdasse algum dinheiro, se um dia fosse rica, queria ter assim um palácio para expor arte. Era o seu maior sonho. Em 1858, Isabel e a família voltaram para Nova Iorque. Logo após a sua volta, a sua melhor amiga Júlia estava com saudades dela e convidou então uma jovem Isabela a passar uma temporada em Boston. As pessoas ricas faziam assim: vai uma temporada para os meus aposentos. A jovem Isabela foi para Boston e uma vez em Boston conheceu então o irmão mais velho de Julia Gardner. Era conhecido como Jack Gardner. Na verdade, o seu nome completo era John Lowell Gardner. Ele era 3 anos mais velho que Julia e que Isabella e era também o herdeiro da família Gardner. Na altura, ele era assim o jovem solteiro mais apetecível de Boston, porque era rico, porque era lindo, enfim, as pessoas ricas são sempre lindas. Pelo menos segundo a história. Ele era muito rico, era assim o solteirão mais desejado por todas as jovens casadoras de Boston. Na verdade, os jovens Isabella e Jack acabaram por se apaixonar e casar a 10 de abril de 1860 na Igreja da Graça. E foram viver na Bacon Street, em Boston, onde residiram até à morte de Jack. O casal, em 1863, teve um filho, um rapaz, e infelizmente este bebê acabou por morrer com muito pouco tempo de vida, apanhou uma pneumonia e na altura era fatal. A jovem Isabella ficou muito triste, mas voltou a engravidar algum tempo depois, mas perdeu o bebê. E aí percebeu que não podia ter filhos. Ela teve ali umas complicações depois do segundo parto, que não correu bem, e acabou por não poder ter mais filhos. Nisto, ela entra numa depressão enorme. Ela queria muito ser mãe. Então ela ficou extremamente triste. Para além de estar fisicamente muito debilitada pelo aborto espontâneo, ela também ficou psicologicamente muito abalada. Então ela isolou-se da sociedade. Não se podemos esquecer que tanto ela, que vinha de uma família rica de Manhattan, quanto o Jack, que vinha da família Gardner, que era a família mais influente de Boston, eram pessoas extremamente sociais. Portanto, eles só faziam ir a festas, era a vida deles. E ela, nesta altura, não lhe apetecia e acabou por se isolar completamente. Desesperado, o seu jovem marido leva a vários médicos para tentarem curar a sua esposa e o que lhes era aconselhado sempre era: ela tem que viajar, ela tem que sair daqui de Boston, ela tem que espairecer a cabeça, ela tem que se afastar desta dor. Então, ele resolve levar Isabella, a sua jovem esposa, a uma viagem pela Europa. Pouco antes desta viagem, a Júlia, que era a sua melhor amiga e irmã do seu marido, acaba também por falecer de uma doença súbita. Portanto, todo o ambiente em Boston era extremamente nocivo para a jovem Isabella e ela decidiu então: ok, vou acompanhar o meu marido, vou-me embora, vou para a Europa. O casal passou um ano a viajar, conheceram a Escandinávia, conheceram a Rússia, mas na sua maior parte do tempo ficaram em Paris. Esta viagem melhorou muito a saúde física e psicológica de Isabella e foi um ponto de virada na vida da jovem, porque foi ao longo desta viagem que Isabella decidiu registar todos os seus pensamentos e tudo aquilo que ela via. Ela tinha pequenos diários de viagem onde ela desenhava tudo aquilo que estava a ver e ela apontava todos os seus pensamentos. Estes diários são muito importantes para ela, para a sua saúde mental e são muito importantes depois para o futuro, quando se vamos tentar perceber a proveniência de algumas peças, porque é que ela escolhia algumas peças para comprar, de que tipo de arte é que ela gostava, o que é que a fascinava. Portanto, são pequenos ensaios muito interessantes também para os biógrafos,
porque há vários livros acerca dela. Eu vou-vos deixar aqui por baixo o link do museu, onde tem detalhadamente os livros da biografia de Isabella Stewart Gardner, que são muito interessantes. Quando voltaram para Boston, a Isabella voltou à alta sociedade com um espírito alegre e também com a sua moda impecável. Em 1875, um outro irmão de Jack, nós falámos de Julia de Jack, mas havia um outro, faleceu também subitamente e ele tinha 3 filhos pequenos. Então, a família Isabella e Jack decidiram adotar estas crianças. A Isabella sempre sonhou ser mãe, não conseguiu, e então ela dedicou-se de corpo e alma a estas crianças. Era uma mãe adotiva excelente e dedicou muito da sua vida a cuidar, a mimar e a educar estes jovens que acabaram por viver com ela e com o seu marido como se fossem os seus verdadeiros pais. Em 1874, Isabella e Jack visitaram o Médio Oriente, a Europa Central e a Ásia. E isto vai ser muito importante depois na coleção do museu, porque ela ficou fascinada com a arte da Ásia e com a arte da Europa Central e começou a sonhar adquirir muitas peças de arte para si própria. A partir do final da década de 1800, o casal viajava muito sempre pela Europa, pela América e também pela Ásia, e descobrir culturas estrangeiras e expandir os seus conhecimentos de arte passou a ser um objetivo quer de Jack, quer de Isabella. Na verdade, eles viajaram tanto que estiveram fora do país por mais de 10 anos. Portanto, eles voltavam a casa, mas pegavam nos 3 meninos, nos seus filhos, e passavam o tempo a viajar, a conhecer outras culturas, a abrir a cabeça, a conhecer coisas novas, coisas diferentes. Sempre também a olhar para o passado de cada cultura, porque é isso que fazem os apaixonados pela arte como eles eram. Os primeiros trabalhos da coleção dos Gardner foram acumulados principalmente durante estas viagens. Em 1891 ela começou a concentrar-se nas belas artes europeias depois de herdar 1,75 milhões de dólares do seu pai, que entretanto falecera. Uma das suas primeiras aquisições foi esta obra, The Concert, uma obra de Vermeer do ano de 1664, foi comprada em uma casa de leilões de Paris em 1892. Ela também colecionou arte de outros lugares, como o Egito, a Turquia e o Extremo Oriente. Os Gardners começaram a colecionar a sério no final da década de 1890, construindo rapidamente uma coleção de classe mundial, principalmente de pintura e escultura, mas também tapeçaria, fotografia, prata, cerâmica e muitos manuscritos, bem como elementos arquitetónicos como portas, vitrais e lareiras. Uma outra grande paixão de Isabella era a arquitetura e ela acabou por ficar muito amiga de um arquiteto e de começarem a viajar juntos para apreciar arquitetura. Este seu amigo era o arquiteto Edmund Mart Wheelwright e juntos acabaram por comprar obras para o Harvard Lapin Building, também chamado de Lapin Castle, um castelo falso, Flamengo, na Harvard Square. Outro amigo de Isabella era Bernard Berson e com a ajuda dele ela adquiriu muitas obras, quase 70 obras de arte. Entretanto, a coleção Gardner ia crescendo e acabou por juntar obras de grandes nomes conhecidos, como, por exemplo, a Madonna e o Menino com um Anjo, do mestre Botticelli, o Rapto da Europa, de Tiziano, a Assunção da Virgem, de Fra Angelico, o Rei Filipe IV de Espanha, de Diego Velázquez, entre muitos outros. Ela comprou parte da sua coleção por conta própria, mas muitas vezes pediu que colegas do sexo masculino interviessem e fingissem que era eles a comprar, porque uma mulher a comprar arte não era normal, as pessoas não a levavam a sério. Ela chegava lá como mulher, apesar de rica, de ser uma socialite, de adorar arte, ela fazia uma proposta para comprar e ninguém lhe vendia as obras. Então ela muitas vezes pedia aos amigos que eram homens para irem em nome dela comprar a arte, assim de forma anónima. Era uma tristeza, mas ainda é assim muitas vezes. Em relação às viagens ao estrangeiro, um dos destinos preferidos de Isabella e de quase todos nós é Veneza, em Itália. Em Veneza ela ficava quase sempre no Palazzo Barbaro, um grande centro artístico para um círculo de expatriados americanos e ingleses que viviam em Veneza. A residência de Ralph Curtis. Ralph Curtis era um americano que vivia há muitos anos em Veneza e que era artista. Era um artista amador. Então, quando a Isabella chegava a Veneza e ia para este Palácio Bárbaro, ficava com este seu amigo a conhecer todos os tesouros ali da região de Veneza, a conhecer todos os palácios e todas as peças de arte. Em 1896, Isabella e Jack reconheceram que a sua casa, em Bacon Street, em Boston, era pequena demais para tanta arte, estava a arrebentar pelas costuras e não tinha assim também
a segurança necessária para guardar tantos tesouros. Não é que fosse uma coisa muito publicitada, que ela tinha toda esta arte, mas havia muita gente que sabia e ela não se sentia segura. Então eles decidiram projetar um edifício só para colocar a sua coleção de arte. Assim, Isabella comprou um terreno para um museu na área pantanosa de Fenway, em Boston, e contratou o arquiteto William T. Sears para construir um museu, mas o museu que Isabella queria era um museu inspirado naquilo que ela adorava, que era Veneza. Ela ficava no Palácio Bárbaro, ela visitava aqueles palácios lindíssimos de Veneza e ela queria construir algo desse género. Conta-se até que o arquiteto estava chateadíssimo porque dizia que se sentia mais um engenheiro civil que outra coisa, porque ela chegava lá e decidia tudo e ele só tinha que construir. No final, o edifício está feito, é lindíssimo. O edifício rodeia um pátio de jardim coberto de vidro, o primeiro do seu tipo nos Estados Unidos da América. Isabella pretendia que o segundo e o terceiro andares fossem também uma grande sala de música, mas mais tarde a sala de música teve que ser dividida para abrir espaço para exibir uma grande pintura de John Singer Sargent no primeiro andar e também tapeçarias no segundo andar. Depois do prédio estar pronto, Isabella passou um ano instalando cuidadosamente a sua coleção de acordo com a sua estética pessoal. Este museu, a forma como as coisas estão expostas, é de uma forma muito eclética, não obedece ao autor, não obedece à cronologia, não obedece ao movimento, não... Era da maneira que ela achava que esteticamente ficava bonito, segundo ela. Portanto, isto era a segunda casa de Isabella. Isto não foi pensado para ser um museu, mas era um museu dela. Ela levou um ano a instalar a coleção. Da coleção faziam parte pintura, escultura, textos, móveis de diferentes períodos, de diferentes culturas, para criar uma narrativa rica, complexa e única. Na sala de Tiziano, a obra-prima de Tiziano, o Rapto da Europa, está pendurada acima de um pedaço de seda verde pálido que havia sido cortado de um dos vestidos de Isabella, projetado por Charles Frederick Worth. Ao longo de toda a coleção existem histórias semelhantes, retratos íntimos e descobertas novas abundavam. Era entrar na privacidade desta mulher, era entrar na sua cabeça, era ver um tecido do seu vestido ao lado da sua obra preferida, entendem? Era um museu pensado para ela. Era aquilo que ela queria ver, era aquilo que ela gostava que estava ali exposto. O museu abriu a 1 de janeiro de 1903, numa grande celebração de abertura privada, com a apresentação de membros da Orquestra Sinfónica de Boston e também um menu que incluía champanhe e donuts. Esta abertura foi privada, ou seja, era uma abertura para a alta sociedade, para quem gostava de champanhe e provavelmente para quem gostava de donuts. Um mês depois desta abertura privada, o museu abre então ao público geral. Em 1919, Isabella sofreu o primeiro de uma série de derrames e ela acabou por vir a falecer 5 anos depois. Ela deixou em testamento que estas obras não podiam sair do museu e que não podiam sair da ordem em que estavam expostas. Portanto, ela queria que o museu refletisse o seu gosto e a sua vida, mesmo depois dela já não estar viva. Isabella faleceu a 17 de julho de 1924, aos 84 anos de idade. Ela está enterrada no túmulo da família Gardner, no cemitério Mount Auburn, localizado em Watertown e Cambridge, entre o seu marido e o seu filho. Após a morte de Isabella, o quarto andar serviu como residência do diretor do museu por mais de 60 anos. Enquanto estava viva, a própria Gardner usara o quarto andar para a sua residência pessoal. Quando Anne Halley se tornou diretora, ela foi a primeira diretora que decidiu não viver ali. E 6 meses depois de Anne Halley assumir o cargo de diretora do Isabella Stewart Gardner Museum, o museu foi vítima de um dos maiores assaltos de arte que há memória na história. O testamento de Isabella estipulou também que todos os anos seria doado 1 milhão de apoio ao museu. Na verdade, ela deixou de estipulado, como era uma mulher extremamente rica, que o museu iria receber do seu espólio pessoal 1 milhão todos os anos, $1 milhão todos os anos para ajudar na conservação do museu e muito dinheiro para todo o tipo de associações que defendem crianças com problemas de saúde e também para animais. Portanto, ficou tudo no testamento e continua a ser seguido. Para além disto, como ela era uma pessoa extremamente católica, ela pediu que uma vez por ano fosse realizada uma missa em sua memória e memória do marido, o que é feito no Museu
todos os anos. Isabela fica para a história como uma das maiores mecenas de arte, como uma amiga íntima de muitos artistas, escritores e músicos, como uma viajante talentosa e como uma colecionadora perspicaz. Ela era uma figura de liderança na vida social e cultural dos Estados Unidos da América. O seu museu exibe uma coleção de mais de 7.500 pinturas, esculturas, móveis, têxteis, pratas e cerâmicas, mais de 1.500 livros raros e 7.000 objetos de arquivo da Roma Antiga, da Europa medieval e da Itália renascentista, da Ásia, do mundo islâmico, da França e da América do século XIX. Entre os maiores artistas representados nas galerias estão então Tiziano, Rembrandt, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Manet, Degas, Whistler e Sargent. O primeiro Matisse a entrar na coleção americana está aqui, na Sala Amarela. Os arquivos do museu possuem mais de 7.000 cartas de 1.000 correspondentes, incluindo Henry Adams, T.C. Eliot, Sarah Bernhardt e Oliver Wendell Holmes, além de álbuns de viagem, recibos de revendedores e livros de visitas. As galerias também contêm peças menos conhecidas, mas, por exemplo, a extensão da Biblioteca Gardner é incrível, que inclui edições iniciais e manuscritos de Dante e muitos manuscritos iluminados, portanto, iluminuras. Se forem a Boston, este é um sítio que têm que visitar. Portanto, estão a ver que a arte até aqui era muito europeísta, não é verdade? E os grandes museus têm os grandes mestres, e os grandes mestres viviam na Europa, portanto, normalmente estas peças estão na Europa, porque dificilmente são vendidas. Mas a Isabella Gardner conseguiu o Michelangelo, conseguiu o Rafael, conseguiu Tizianos e levou para os Estados Unidos da América. Portanto, isto foi um grande passo para a arte mais clássica entrar nos Estados Unidos da América. Toda a estética do museu também nos reporta para a arquitetura ali do período renascentista e deve ser muito agradável, os jardins são lindíssimos, portanto é um sítio a visitar. Nesta primeira parte do vídeo conhecemos então quem era a Isabella Stewart Gardner, como é que este museu foi fundado. A seguir vamos conhecer as obras que foram roubadas. Foram 13 obras que desapareceram às primeiras horas da madrugada do dia de St. Patrick, em 1990. Vou-vos mostrar e vou-vos falar um pouco de cada uma destas obras, porque estas, na verdade, são as obras que nós não podemos ver. E vamos começar por a peça mais cara jamais a ser roubada e por talvez a mais preciosa, aquela que nos faz doer a alma pensar que não a podemos ver. É esta. Este é o concerto de Johannes Vermeer. Nesta obra apreciamos um salão doméstico, com duas mulheres e um homem que se concentram em fazer música. A mulher de pé segura uma partitura e levanta a mão para bater o tempo para os seus companheiros. Afastado enigmaticamente do nosso olhar, o cavalheiro, sentado, usa uma elaborada faixa decorada que indica a sua participação numa milícia civil, algo muito habitual na Holanda desta época. Alguns estudiosos foram tentados a interpretar cenas musicais holandesas como algo que vai contra a moral, que tem a ver com a sedução, com o sexo ilícito. De facto, pendurado na parede, à direita está uma pintura de uma prostituta. Embora o assunto desta pintura pareça sugerir algo impróprio, na verdade o que está a acontecer não é nada impróprio. Esta obra que está aí na parede, retratada por Vermeer, que é a prostituta, era na verdade uma peça da sua sogra. Era uma obra de arte que ela tinha comprado, que estava na casa onde o Vermeer, a esposa e a sogra e os filhos viviam, e apesar do nome e do tema, não era nada assim de escandaloso. As figuras da sala estão intensamente preocupadas com a sua música. Elas não olham uma para as outras. Elas não sabem que estão a ser observadas. A sua concentração e intensidade não convida à interrupção. Deitado na grande mesa à esquerda está um alaúde, enquanto uma viola de gambá está no chão. Estes instrumentos, em breve, serão assumidos pelo trio ou não sabemos. Vermeer cria deliberadamente uma cena de mistério. Este estudo sobre interação social é uma comédia das boas maneiras aberta à nossa própria interpretação. O concerto
é característico do artista e é também um pouco incomum. Pelo menos 9 outros Vermeer incluem instrumentos musicais na sua composição, principalmente em mãos femininas. No entanto, apenas outros 3 Vermeer sobreviventes incluem 3 figuras. O silêncio é uma qualidade tão central do trabalho de Vermeer que, mesmo quando ele retrata o trio de criadores de música, um cantor acompanhado de alaúde e de cravo, a atmosfera da pintura é de extrema quietude. O ar de calma nesta cena vem também da cena pastoral pacífica que está pintada no interior da tampa do cravo, provavelmente uma pintura de Jan Wildens. E em algum lugar entre o silêncio absoluto da paisagem da floresta no cravo e das pinturas penduradas na parede atrás do trio, tudo aqui é respeitável. Reforçando este senso de calma, mesmo entre os criadores de música, está a geometria complexa da pintura. Os ângulos retos e agudos na colocação das figuras e dos móveis, também as pinturas retangulares na parede, juntamente com as cores refinadas e suaves das roupas, o amarelo, o cinza e o castanho. E, claro, as joias, os brincos de pérolas e o colar de pérolas, também muito clássico de Vermeer. Tudo isto exala estabilidade e silêncio. Ao mesmo tempo, as curvas mais suaves das cabeças, corpos e das roupas, além da varredura aerodinâmica da tampa do cravo, adicionam uma certa tensão e uma certa energia às figuras estáticas. No chão, os ladrilhos quadrados de mármore são encurtados em forma de diamante. Assim, parecem estar a puxar os nossos olhos, os olhos do espectador, para a cena. Da mesma forma, as molduras retangulares na parede contrastam com os ritmos mais orgânicos das pinturas que elas cercam. E, claro, a luz de Vermeer. Esta luz que destaca as figuras e as rodeia numa quietude misteriosa. O mistério é intensificado pela famosa atenção de Vermeer aos reflexos, como, por exemplo, nas pérolas, os fios de ouro da faixa do homem, a saia de seda branca e até mesmo o tapete. Isabella Stewart Gardner gostava de Vermeer, mas acima de tudo ela gostava de pérolas. Talvez seja por isso que ela comprou esta obra. O concerto de Vermeer foi a primeira grande aquisição de Isabella. Ela comprou-a sem ajuda de especialistas, portanto completamente sozinha, num leilão em Paris, na propriedade de Théophile Thoré, um proeminente crítico que escreveu sobre o pseudónimo de William Burger. Este foi fundamental para reviver a reputação de Vermeer, o que tornou esta pintura especialmente importante. E ela foi a pintura mais cara a ser roubada. Mas existem outras que também desapareceram na mesma madrugada. Vamos ver a próxima. E claro que esta obra é assim excepcional. Eu confesso que de todas as obras que foram roubadas, esta é a que mais me toca. Porque ela é, primeiro é um Rembrandt, eu tenho uma grande paixão por Rembrandt, e depois porque é um quadro atípico de Rembrandt. É assim uma paisagem marítima, que o Rembrandt não pintou mais nenhuma, e é de uma beleza, de uma técnica, de uma cor, de um drama, uma coisa assim fascinante. Vamos vê-la com atenção. Esta é a Tempestade no Mar da Galileia, uma obra de Rembrandt pintada em 1633. É uma pintura narrativa muito, muito marcante de Rembrandt. Estamos a ver aqui uma tempestade no Mar da Galileia. Foi feita logo depois que Rembrandt se mudou para Amsterdão, da sua terra natal de Leiden, quando ele se estava a estabelecer como o principal pintor de retratos e assuntos históricos da cidade. A pintura é extremamente detalhada. Nós vemos várias expressões das figuras, as pinceladas são relativamente polidas e a coloração brilhante são características do estilo inicial da carreira de Rembrandt. Isto é uma cena bíblica que lança a força da natureza contra a fragilidade humana, tanto física quanto espiritual. Aqui vemos os discípulos atingidos pelo pânico lutarem contra uma tempestade repentina e eles lutam para recuperar o controle do seu barco de pesca, enquanto uma enorme onda cai sobre a proa, rasgando a vela e puxando a embarcação furiosamente perto das rochas, que estão em primeiro plano. Um dos discípulos sucumbe à violência do mar e está a vomitar para o lado de fora. E no meio de todo este caos temos a figura de Cristo à direita, que permanece calmo, com os olhos na tempestade. Despertado do seu devaneio pelos pedidos desesperados de ajuda dos discípulos, Cristo repreende-os. Ele diz: "Porque vocês estão com medo ou de pouca fé?" E então Cristo levanta-se para acalmar a fúria do vento e das ondas. A agitação da natureza é tanto a causa quanto a metáfora do terror que prende os discípulos, ampliando a turbulência emocional e, portanto, o
impacto dramático da imagem. A pintura mostra a capacidade do jovem Rembrandt não apenas de representar uma história sagrada, mas também de capturar a nossa atenção e mergulhar num drama pictórico em desenvolvimento. Para maior imediatismo, Rembrandt retratou o evento como se fosse uma cena contemporânea de um barco de pesca ameaçado por uma tempestade. O espetáculo da escuridão e da luz, formado pelos mares agitados e pelo céu enegrecido, imediatamente atrai a nossa atenção. Em seguida, ficamos presos nas respostas aterrorizadas de todos os discípulos, cada uma meticulosamente caracterizada para incentivar e sustentar uma aparência prolongada e empática. Apenas uma figura olha diretamente para nós enquanto ele se estabiliza segurando uma corda e segurando o seu boné. O seu rosto parece familiar dos autorretratos de Rembrandt e à medida que o seu olhar se fixa no nosso, reconhecemos que nos tornamos participantes imaginativos no drama que Cristo está prestes a evitar. É uma obra maravilhosa, muito cinematográfica, com muita emoção, com muito movimento. É o típico de obra que eu fico completamente apaixonada. Eu gosto deste drama barroco, eu adoro Rembrandt e esta obra foi roubada, não a podemos ver e é a única paisagem marinha de Rembrandt. É um tema bíblico que também não é muito habitual na obra de Rembrandt, portanto foi uma perda enorme. Já vimos duas obras maravilhosas, Vermeer e Rembrandt, mas muitas outras foram levadas naquela madrugada. Vamos ver mais uma. Esta é a paisagem de Govard Flinck, paisagem com obelisco, uma obra de 1636. Durante muito tempo, esta obra foi atribuída a Rembrandt e talvez por isso é que ela tenha sido roubada. Talvez quem tenha entrado no museu tenha achado que isto era uma obra de Rembrandt, porque durante séculos muitas pessoas acharam que era uma obra de Rembrandt. Mais tarde foi identificada como sendo de um melhor aluno de Rembrandt. A cena tempestuosa, com um obelisco dramaticamente iluminado no meio do caminho, está perto das próprias paisagens de Rembrandt da década de 1630, daí talvez a confusão. Nos arredores de Amsterdão havia dois obeliscos que marcavam a fronteira territorial. No entanto, esta cena, com montanhas distantes e árvores imponentes, não se parecem absolutamente nada com uma cena holandesa. Em vez disso, os viajantes amontoados nas sombras do primeiro plano sugerem que é um local bem distante. A principal estranheza desta pintura é o obelisco, que dá esta pintura ao seu título. Este dia escuro e tempestuoso é listrado pela luz do sol, quase dourada, mas em perspectiva. É muito menor do que a enorme árvore, quase retorcida em primeiro plano, com as suas folhas varridas pelo vento, como se fossem cabelos de uma pessoa. A árvore parece algo humana. Uma grande secção do tronco cai no chão, talvez atingida por um raio, e um homem a cavalo está conversando com outro homem. Ambos são minúsculos, naquilo que nos parece ser uma estrada. Do outro lado da ponte, parece que avistamos uma silhueta pouco definida, que pode ser alguém. E do outro lado do rio, há um moinho d'água. Contra o horizonte distante, temos uma espécie de monte que se eleva sobre os campos e bosques à sua volta. As cores são principalmente os castanhos na paisagem e o cinzento no céu. Bernard Bergson, um famoso historiador de arte e conselheiro de Isabella Gardner, chamou-a, a esta obra, uma obra de arte de patos requintado, doce e profundo sentimento. Na verdade, o assunto desta obra continua a ser um mistério. O obelisco parece representar alguma coisa. Não sabemos o que é que ele está ali a fazer no meio da paisagem, uma paisagem quase estéril e, enfim, toda esta pintura é extremamente misteriosa. Em 1900, o interesse de Isabella Gardner pela pintura holandesa havia diminuído. Ela escreveu: "Eu realmente não adoro o Rembrandt, eu só gosto dele. É uma paisagem misteriosa, cujo sentido não sabemos, nunca vamos saber e também não a podemos ver." Vamos ver mais uma obra roubada. Mais um Rembrandt. Este é A Lady and Gentleman de Preto, uma obra realizada em 1633. A autoria desta obra foi bastante discutida também. Em 1987, o Rembrandt Research Project, RRP, decidiu retirar a autoria de Rembrandt, considerando um produto da oficina do artista e não do artista. Portanto, era uma mistura de trabalhos dos seus alunos. Ele talvez orientasse, mas ele não estava envolvido. Às vezes nós temos obras assim. São as obras de um artista ou as obras da oficina desse artista. E são muito difíceis de distinguir, uma vez que os alunos pintavam estas obras, aprendiam com o mestre, seguiam o seu pincel, não é? A sua pincelada, a sua técnica, e acaba por ser difícil de distinguir. Esta obra, no entanto, em 2015 voltou a ser atribuída a Rembrandt. O RRP reatribuiu a pintura ao mestre, num documento publicado em 2015, no qual é chamado de Retrato de um Casal no Interior, mas nós conhecemos como Lady and Gentleman de Preto. O exame de raio-x da pintura
pintura revelou que Rembrandt originalmente pintou uma criança apoiada na perna da senhora. Os historiadores da arte acreditam que este casal pediu um retrato de família a Rembrandt, no entanto a criança faleceu. E como fazia mal aos pais verem ali o filho retratado, como lhes doía, pediram então mais tarde ao Rembrandt para apagar a criança da pintura, para eles não serem sempre lembradas da sua dor. Bernard Bergson comprou a pintura em nome da colecionadora Isabella Gardner. E agora vamos falar dos Degas, porque foram roubados muitos Degas desta altura. Vamos então conhecê-los. Esta é a obra Três Jockeys Montados, uma obra de Edouard Degas, de 1885-88. Foram 5 as obras em papel de Degas que foram roubadas de armários na Short Gallery, que é a passagem que leva à grande sala da tapeçaria no segundo andar do Isabella Gardner. Esta obra estava armazenada com outras impressões e desenhos em armários projetados pela própria Isabella. Embora Degas tenha começado como pintor de cenas bíblicas e históricas, Degas e Monet, que eram apenas 2 anos mais velhos, tornaram-se famosos por representações da vida comum. Neste caso, no caso de Degas, era mais normal imagens de dançarinas, jóqueis e cavalos de corrida. Esta obra, Os Três Jóqueis Montados, é um desenho de tinta grande e inacabado com alguns toques a tinta de óleo. Um dos jóqueis, o mais claramente visível, está em uma posição impressionante no cavalo, encostado para trás, com um pé nos estribos e outra perna esticada ao redor do pescoço do cavalo. Os outros 2 jóqueis da página de esboço são mais difíceis de ver porque estão de cabeça para baixo. Vamos agora ver uma procissão, mais uma obra de Degas que desapareceu. É a Procissão numa rua perto de Florença, uma obra realizada entre 1857 e 1860, de Edgar Degas. Esta é a mais antiga das imagens com cavalos. Chama-se Procissão numa rua perto de Florença, é um desenho de 1857 em lápis e uma lavagem de sépia que lhe dá uma aparência mais antiga. A imagem é uma pequena procissão que mostra Degas em um modo mais histórico. Há algum tipo de transporte puxado por um par de cavalos, os detalhes são particularmente difíceis de ler nesta reprodução. Uma das figuras pequenas, mas mais reconhecíveis, é uma mulher segurando um guarda-chuva grande. Logo acima das mulheres parecem estar dançando. Há uma visão da antiga Florença à distância. E vamos ver mais uma obra de Degas que foi roubada, e esta é uma obra que não temos data, portanto não sabemos exatamente a data dela, é mais um estudo. Vamos ver. Saída do Paddock, uma obra sem data de Edgar Degas. Talvez esta seja a mais importante dos Degas roubados. É uma pequena aguarela de data desconhecida que se chama Deixando o Paddock, que mostra 2 cavalos e os seus jóqueis chalinhando e sendo levados para a pista, cercados por espectadores, uma multidão e tanto para uma obra tão pequena. Mudanças fascinantes de posição são evidentes a partir do desenho a lápis ainda visível. A vibrante jaqueta castanha e laranja e o boné do jockey mais próximo do espectador chamam a atenção, num desenho principalmente castanho e sépia, excepto pelos brancos das calças dos jockeys, que é o principal foco da nossa atenção. E agora vamos ver então os 2 últimos estudos de Degas que vamos destacar aqui, que foram então levados. São estes. O primeiro estudo chama-se Estudo do Programa da Soirée Artístico de 15 de junho de 1884. E o segundo chama-se Estudo do Programa de Soirée Artístico número 2 de 15 de junho de 1884. Estas peças, o estudo número 1 e o estudo número 2, são esboços a carvão de 1884 e ambos são estudos para um programa para um sarau artístico. Um quadrado no canto inferior direito é deixado em branco, presumivelmente o espaço para informações sobre o sarau. As figuras ao redor do espaço vazio incluem um casal dançando, apontando os dedos dos pés. A mulher está de tutu e sapatos de dedo do pé. Uma mulher segurando as páginas encadernadas em uma mão, ironicamente na versão mais esboçada, ela é mais claramente uma cantora segurando uma partitura. A parte superior do corpo de um homem, com chapéu e peruca do século XVIII, temos também veleiros, é um porto, estão esboçados na versão menos acabada, que é impossível dizer o que as linhas realmente representam. Temos 2 chaminés com fumaça, uma harpa escondendo parcialmente um violino debaixo dela e um arco do violino ilusionisticamente desenhado. Estas páginas são charmosas e misteriosas. Que tipo de sarau divertido estas imagens sugerem? E a lista continua. Vamos deixar por agora o Degas e vamos então avançar para mais uma obra incrível que foi roubada. Edouard Manet pintou esta obra, o Chez Tertoni, em 1875. Aqui temos um jovem elegante com bigode, usando um chapéu alto, que está sentado em um café, ao lado de uma janela iluminada pelo sol. Ele está escrevendo alguma coisa, pelo menos um dos olhos dele está focado em nós, espectadores. Na mesa, uma taça de vinho. O espaço que aqui temos é um Tortoni. Tortoni é, na verdade,
verdade uma mousse gelada especial associada a este tipo de café. O vinho é transparente, as pinceladas são amplas e táteis. É incrível quanta clareza este artista impressionista, ou pós-impressionista, ou pré-impressionista, obtém destas faixas de tinta. E talvez seja a própria tinta sobre a qual Manet mais gostaria que concentrássemos o nosso olhar. Esta pequena tela costumava ficar pendurada na sala azul no primeiro andar de Gardner. Monet tinha apenas 51 anos quando morreu. Estava na casa dos 40 quando pintou este Chet Tortini, ou seja, no seu período de maior maturidade artística. Ele era muito famoso por obras maiores e mais ousadas, mas muitas das suas obras posteriores e menores são verdadeiras obras-primas, como este Chet Tortoni. As suas imagens de sociedade do café, pintadas com tanta espontaneidade que mais parecem momentâneas, instantâneas, foram uma espécie de história social do Paris do século XIX. Esta obra é o exemplo perfeito disso. Tenho muita pena de não podermos ver esta obra. Eu acho-a muito, muito, muito interessante. E vamos para mais uma. Mais uma obra que não podemos ver e mais um Rembrandt. Desta vez temos o retrato do artista enquanto jovem, uma obra de 1633, uma das maravilhas de Rembrandt. É uma gravura muito, muito pequena. Sabemos pelos seus autorretratos e pelos retratos feitos dele dos seus alunos que esta era exatamente a aparência de Rembrandt nesta idade. Ele ainda não tem 30 anos, mas é um artista de sucesso, até mesmo famoso. Mas não faz nada para se lisonjear, para se tornar mais belo. Ele está aqui um pouco desgrenhado, o seu cabelo está despenteado e parece muito sério. É uma nota da venda, esta gravura é chamada de Rembrandt com 3 bigodes, já que ele tem um bigode no lábio, um pouco de cabelo no queixo e até mesmo a borda do boné parece ter um bigode. Eu adoro Rembrandt. Eu nem acredito que esta obra desapareceu. Ela é muito, muito, muito pequena. É um estudo muito, muito pequeno. Agora vamos ver umas peças inusitadas que também foram roubadas. Que não têm assim, não são pinturas, mas vocês vão ver que é curioso alguém ter roubado estas obras, estes estudos e estas pinturas e depois isto parece que as coisas não conjugam. Vamos ver. Este é um gu chinês do século XII antes de Cristo. De acordo com o site do Museu Gardner, onde eu estive a pesquisar, este antigo copo de bronze da dinastia Shang foi um dos objetos mais antigos de toda a coleção e, de longe, o mais antigo dos objetos a ser roubado. A senhora Isabella Gardner comprou-o em 1922 por $17.500 e colocou-o na sala holandesa no topo de uma pequena mesa em frente ao doutor em direito do Zurbarán. A pintura que ficava à direita é a paisagem marinha que foi roubada, a do Rembrandt. O copo austero, em forma de trombeta, é apoiado por uma haste e base carregadas com um entrelaçamento muito intricado. Foi certamente uma das peças mais elegantes de todo o museu enquanto esteve exposta e, devido à sua idade, 12 antes de Cristo. É bastante, é realmente uma perda enorme. E agora vamos então ver o último objeto que eu vos vou mostrar, que foi roubado, que este então rebentou-me a cabeça. Vamos ver. Esta é uma águia, que é uma insígnia no primeiro regimento dos Grenadiers da Guarda Imperial de Napoleão, uma obra da autoria de Antoine Denis Chaudet, realizada entre 1813 e 1814. Na verdade, isto é um remate. O remate é um ornamento na parte superior, final ou no canto de um objeto. A águia de bronze, de 10 polegadas de altura, foi roubada do Gardner, costumava formar o topo decorativo de um mastro de bandeira, ao qual estava anexada uma bandeira de seda do primeiro regimento da Guarda Imperial de Napoleão. Embora tenham tentado, os ladrões não conseguiram remover toda a bandeira, que estava parafusada na parede da galeria curta, então contentaram-se em levar o topo. Todo o objeto estava pendurado na casa da Sra. Gardner, na Beacon Street, antes dela construir o museu. O remate foi-se, mas a bandeira ainda lá está. Portanto, pensem comigo. Alguém leva uma obra única, valiosíssima de Vermeer. Alguém leva uma obra única, valiosíssima de Rembrandt. Alguém leva estudos raros de Degas. Levam também um autorretrato de Rembrandt. Levam um Manet. E levam uma águia, que fazia parte do estandarte das tropas de Napoleão, e um copo antigo da dinastia Shang chinesa. Isto parece um roubo um bocadinho aleatório. Sabem porquê? Porque eles deixaram outras obras muito valiosas. Eles deixaram lá Miguel Ângelo, deixaram lá Rafaelos, deixaram lá Ticianos e levaram estas obras. Para que levar um copo da dinastia Shang quando se pode levar um Ticiano? Ninguém percebeu muito bem. Portanto, vocês já viram, nesta segunda parte do vídeo, as obras que não podemos ver, as obras que foram roubadas. Na terceira e última parte do vídeo vou-vos contar então o que aconteceu, o que levou a polícia a investigar, como decorreu o roubo e quem foram os suspeitos, porque agora entramos no domínio das telenovelas mexicanas, porque suspeitou-se de praticamente toda a gente em Boston. E Boston era uma cidade com uma enorme presença da máfia. Então parece-nos entrar num filme de mafiosos. Vamos lá.
Este vídeo está a ser enorme, mas eu não consigo abreviar. Eu vou deixar linkado vários documentários para este roubo. É um roubo que tem muita coisa para ler. Eu tentei pôr assim pequenino, um texto pequenino, mas o guião está gigantesco. Mas vamos lá então. Vamos falar do roubo no Museu Isabella Stewart Gardner de Boston. Era dia 18 de março, um domingo, no ano de 1990, comemorava-se o dia de St. Patrick. Pelas primeiras horas da madrugada, dois homens disfarçados de polícia batem na porta dos funcionários do Museu do Isabella Gardner e relatam que estão a responder a uma chamada de distúrbios. Como era dia de St. Patrick e estava muita gente na rua, acontecia muita coisa. Então duas pessoas mascaradas de polícias, que na verdade tinham um uniforme certo, o uniforme é um uniforme verdadeiro de polícia, vão às traseiras do museu, à entrada só de funcionários, não é a entrada do público, e batem à porta e dizem: estamos aqui a investigar, recebemos uma chamada que havia distúrbios, abram-nos a porta, por favor. Os guardas de serviço no museu, naquela noite, eram dois. Rick Abbott, de 23 anos, e Randy Heston, de 25. Abbott era um vigia noturno regular. Há muito tempo que trabalhava no turno da noite. Mas Heston era a primeira vez que estava no turno da noite. A política de segurança do museu exigia que os guardas patrulhassem separados e que levassem um walkie-talkie. Um ficava na segurança, na secretária de segurança, onde tinha acesso às imagens do museu, porque o museu tem um circuito de imagens interno. O outro fazia, então, a vigia por todas as galerias. Quando chegava à segurança, trocavam. Estão a ver? Portanto, estavam sempre, não estavam juntos, estava sempre alguém a percorrer o museu e o outro a ver as câmaras e depois rodava. Era sempre assim. E tinha um walkie-talkie para falarem um com o outro. O museu tinha um sistema de alarme contra intrusos, contra ladrões, e tem um sistema de pressão. Ou seja, quando se chega perto de uma obra, há uma espécie de alarme silencioso que soa, entendem? Só na zona da segurança. E isto fica gravado. Portanto, sempre que alguém se aproxima de uma obra, é possível saber que a pessoa está lá. Portanto, isto era uma forma como eu tinha de controlar a vigia noturna. Portanto, quando um guarda fazia a vigia noturna, os passos dele eram registados nestes alarmes. Portanto, nós sabemos exatamente onde é que os guardas andavam o tempo todo, para além das câmaras de segurança internas, claro. Quando o Abbott vai fazer a sua primeira patrulha da madrugada, vários alarmes de incêndio soaram em diferentes salas e ele foi averiguar. Só que apesar do alarme de incêndio estar a soar, não havia fumo em lado nenhum. Então, ele achou que era um mau funcionamento do alarme de incêndio e retornou à sua patrulha. Antes de completar a sua ronda, Abbott parou na entrada lateral do museu e abriu brevemente a porta exterior e não disse nada ao seu colega. E nós sabemos isto também porque fica tudo registado, quer nas câmaras de segurança, quer nas coisas de pressão, que eu não sei o nome, não sou segurança. Mas pronto, ele abriu e fechou a porta, não disse nada a ninguém, mas isto aconteceu. Cerca de 1 da manhã, Abbott retornou ao balcão de segurança e foi a vez de Heston assumir as funções de patrulha. À 1h20 da manhã, os ladrões dirigiram-se até a entrada lateral, estacionaram, caminharam calmamente até à porta lateral, vestidos de polícia, e bateram na porta dos funcionários. Eles tocaram a campainha que os conectou a Abbott através de um interfone. E eles explicaram a Abbott, que estava sentadinho na secretária, que eram polícias investigando um distúrbio que deviam entrar. O Abbott podia vê-los no circuito fechado de televisão e viu que eles estavam a usar uniformes da polícia. Ele não sabia de perturbação nenhuma, mas como era o dia de St. Patrick, as pessoas bebem demais, ele presumiu que algum jovem tinha tentado pular o muro do museu, porque isto acontecia em noites de festas. Faziam assim umas brincadeiras. E o que é que ele pensou? Alguém viu um jovem pular o muro e avisou a polícia. Pronto, foi o que ele achou. Então abriu a porta. Abriu a porta à 1h24 da manhã. Na verdade, e agora vou-vos contar uma coisa curiosa. Uns dias antes estavam outros guardas de serviço. Estes dois homens já tinham tentado entrar no museu. Só que não estavam vestidos de polícias. Eles chegaram à porta lateral, exatamente ao mesmo sítio onde vão agora, e começaram a bater freneticamente à porta e a tocar a campainha, a dizer que estavam a ser assaltados. E um grupo de assaltantes estava a rodeá-los. Só que nessa noite, os seguranças não abriram a porta. Disseram: então nós vamos ligar para a polícia. Como não foi aberta a porta, os dois homens foram calmamente embora, com os outros que era suposto estarem a assaltá-los, todos assim numa grande camaradagem. E os seguranças ficaram: bom, isto era mesmo, estavam a tentar entrar no museu. Desta vez, com estes dois funcionários diferentes, a porta foi aberta. Os ladrões entraram, depois da porta a abrir, num hall. E este hall está trancado. Portanto, é um hall que separa a entrada do museu. É a entrada,
Chega-se assim a uma sala onde se deixa os casacos, as botas, aquelas coisas, tem os cacifes, e depois é que se entra no museu. Portanto, eles entraram primeiramente neste hall e depois é que entraram na sala de segurança. Alguém lhes abriu a segunda porta. Uma vez no balcão de segurança, eles aproximaram-se de Abbott e perguntaram se havia mais alguém no museu. O Abbott pegou no walkie-talkie e transmitiu a Aston a ordem de se dirigir à mesa de segurança porque a polícia tinha chegado. Nesta altura, este segurança, o Abbott, notou que o bigode do homem mais alto parecia um bocadinho falso, mas não disse nada. O homem mais baixo, então, disse a Abbott que o seu rosto lhe parecia familiar e que havia um mandato de prisão em nome dele. Portanto, o falso polícia voltou-se para o segurança e disse: mas seu cara não me é estranho, eu acho que você é um assaltante e eu acho que vou ter que o prender, portanto venha cá que eu vou olhar para si e vou revistá-lo. Então o Abbott levantou-se e afastou-se da secretária de segurança. Grande erro, porque na secretária de segurança ficava o botão que ligava diretamente à polícia. Ele, ao afastar-se, ficou imediatamente privado de contactar a polícia. A partir de agora estava em sarilhos. Aqui, o homem mais baixo forçou o segurança contra a parede e algemou-o. Nesta altura, o segundo segurança, o Aston, entra e o ladrão mais alto fez a mesma coisa. Encostou à parede e algemou-o. Agora, ambos os guardas estavam algemados e os ladrões revelaram as suas verdadeiras intenções de roubar o museu e pediram às guardas que não causassem nenhum problema. Os ladrões envolveram fita adesiva ao redor das cabeças e dos olhos dos guardas. Vocês estão a ver estas imagens da polícia. As câmaras de segurança foram desativadas pelos dois ladrões e de seguida levaram os guardas para uma cave onde foram algemados a um tubo de vapor. Isto tudo demorou menos de 15 minutos. Portanto, em 15 minutos eles entraram, amarraram os dois seguranças, levaram-nos para a cave, desativaram as câmaras de segurança, estavam prontos então a começar a parte realmente importante do assalto, que era assaltar. Livres, começaram a andar pelo museu a escolher as obras que iam roubar. Os movimentos dos ladrões do museu foram registados em detectores de movimentos infravermelhos, aquilo que eu vos expliquei. Os degraus da primeira sala em que entraram, na sala holandesa, no segundo andar, não foram gravados até à 1h48 da manhã. Isso foi 13 minutos depois de eles terminarem de subjugar os guardas. Talvez eles estivessem com medo dos guardas terem conseguido avisar alguém, ou então estavam só a conversar. Tinham todo o tempo do mundo até os próximos guardas entrarem de serviço, que era só lá bem mais tarde. Quando os ladrões se aproximaram das pinturas na sala holandesa, um sensor soou, que tinha a indicação de alertar quando os clientes ou quando os visitantes se aproximam demasiado de uma obra. Aqui, eles retiraram a tempestade no mar da Galileia e uma senhora e um cavalheiro de preto da parede, jogaram-nos no chão de mármore e partiram as suas molduras de vidro. Usando uma lâmina ou uma faca, eles cortaram as telas e as suas molduras. Eles também removeram uma grande pintura ao óleo de Rembrandt da parede, mas acabaram por a deixar ali. Ninguém sabe porque é que eles não levaram esta pintura de Rembrandt, valiosíssima. Talvez fosse demasiado grande para ser transportada, ou então não foi encomendada. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É estranho, porque levarem o Lady and Gentleman de Preto, que é uma obra muito menos valiosa, e depois deixarem esta no chão. Em vez disso, os ladrões pegaram uma pequena gravura, que é o autorretrato de Rembrandt, em exibição, logo abaixo da obra de maiores dimensões. No lado direito da sala, eles roubaram a paisagem com o obelisco e o concerto, retiraram-nos das suas molduras. A peça final retirada desta sala foi o Gu chinês da dinastia Shang. Entretanto, já é 1h55 da manhã e os ladrões continuam a trabalhar na sala holandesa. Um deles fica na sala holandesa, provavelmente a rasgar as telas, e o outro entra num corredor estreito, que é o chamado Galeria Curta, que dá para o segundo andar, e ele procurou o que roubar de seguida. Poucos minutos depois, os dois homens voltam-se a encontrar na Galeria Curta e começam a remover parafusos de uma moldura que exibia a bandeira de Napoleão. Eles tentaram roubar a bandeira, mas abandonaram a tarefa a meio. Portanto, a meio de desaparafusarem as coisas, mudaram de ideias e pegaram simplesmente na águia e deixaram a bandeira. Muito estranho também. Nesta sala também roubaram 5 esboços de Degas. O último trabalho a ser roubado foi o Chess Tortoni, na sala azul, no primeiro andar. Agora temos um novo mistério. Sabem porquê? Porque os detectores de movimento não detectaram nenhum dos ladrões nesta sala. A última gravação de pessoas ali, a última vez que os alarmes funcionaram, foi quando o guarda estava a fazer a vigia. Mais ninguém entrou aqui. No entanto, o quadro foi roubado. Estão a perceber o mistério? Há aquela história de abrir e fechar a porta. Esta sala, a única coisa registada foi o guarda. Portanto, nas outras salas, detecta-se o movimento dos ladrões. Minuto a minuto, sabe-se o que eles estão a fazer. Aqui, não. Mas, no entanto, esta obra foi roubada desta sala, da sala azul. Quando se preparavam para sair, já com as suas obras todas na mão, os ladrões verificaram se os guardas ainda estavam, e se estavam confortáveis, e se estavam presos. Depois, os ladrões dirigiram-se para o escritório do diretor de segurança, onde retiraram as cassetes de vídeo que continham evidências das suas entradas e também tentaram apagar as câmaras de circuito fechado. E também tentaram apagar os dados do equipamento de detecção de movimento, mas os dados ficaram captados num disco rígido. A moldura da obra Chet Tortoni foi deixada
na mesa do diretor de segurança. Os ladrões então começaram a levar as obras de arte do museu. Foram embora. As portas de entrada laterais foram abertas às 2h40 da manhã e, novamente, pela última vez, às 2h45. Portanto, em 5 minutos, eles levaram as obras todas embora. O roubo durou 81 minutos. No final da manhã, 2 novos guardas chegaram. Chegaram para fazer o seu serviço e bateram à porta. Ninguém abriu. Eles não tinham chave. Eles ficaram assim um bocadinho preocupados. Batiam, tocavam campainha, ninguém entendia. Ligaram para o chefe de segurança do museu, que veio ter com eles e que tinha ação a chave para abrir o museu. Abriram o museu e não viram ninguém. Ninguém na segurança, ninguém a fazer rondas e começaram a procurar pelos colegas. O diretor de segurança do museu percebeu logo que tinham sido assaltados, mas, na verdade, a sua grande preocupação eram as vidas humanas. Andaram à procura até que finalmente encontraram na cave os 2 seguranças ainda amarrados. A polícia foi chamada, a polícia vasculhou o prédio e percebeu que 13 obras tinham sido roubadas do museu. E agora começa a saga de tentar descobrir quem é que levou as obras. E vai ser muito complicado. O FBI tomou conta do caso porque a polícia acreditava que as obras iam viajar, iam para fora do país ou iam para fora do Estado, porque cada Estado tem a sua polícia. Quando se atravessa a fronteira do Estado tem que se chamar a Polícia Federal, que é da Federação de Estados, que é o FBI. Os ladrões, ninguém sabia quem era, mas havia suspeitas. Eu estou-me a rir porque é assim, os suspeitos habituais eram os maiores criminosos de Boston. A polícia achou. Levaram 13 obras valiosas. Nós temos aqui uma data de mafiosos a fazer assaltos. De certeza que foram eles, portanto nem sequer procuraram mais ninguém. Faz sentido pensar na máfia, porque as obras são valiosíssimas. O FBI, em 1990, estipulou que o roubo devia rondar os 200 milhões de dólares. Mas este valor foi atualizado no ano 2000 para 500 milhões. Nos finais dos anos 2000, alguns negociantes de arte sugeriram que na verdade era 600 milhões. De qualquer forma, este é considerado o maior roubo da história dos museus. A obra mais valiosa foi retirada da sala holandesa, que é o Concerto de Vermeer. Só esta obra é responsável por metade do valor geral do roubo, mas é uma mistura eclética que intrigou os especialistas e a polícia, porque embora as pinturas fossem valiosas, os ladrões passaram por outras obras muito mais valiosas, como os Rafaeles, o Botticelli, o Michelangelo, e depois levaram uma águia e um gu, enfim. Uma característica interessante é que os ladrões não chegaram a ir ao 3º andar. E o que é que está no 3º andar? O rapto da Europa, do Tiziano, que é valiosíssimo. É mais valioso do que tudo o que eles levaram junto. É estranho. A seleção das obras e o tratamento áspero dos ladrões da obra de arte levaram os investigadores a acreditar que os ladrões não eram especialistas, que tinham sido contratados para roubar determinadas obras específicas. Como no testamento de Isabella Stewart, ela disse que as obras não podiam sair do edifício e que deviam de ser deixadas como ela as tinha colocado, o museu decide até hoje exibir as molduras vazias. É de cortar a alma. É uma tristeza enorme olharmos para um quadro e ele não estar lá. Temos a moldura completamente vazia. É obras de arte que não podemos ver. Mas porquê é que levam as coisas? Quer dizer, é de todos, não é só de alguns. Por um valor, o valor de uma obra de arte está acima daquilo que ela custa. Devido aos baixos fundos do museu e à falta de uma apólice de seguro, a diretora do museu solicitou ajuda das casas de leilões da Sotheby's e da Christie's para oferecer uma recompensa de 1 milhão. Isto foi aumentado para 5 milhões em 1997 e em 2007 foi dobrado para 10 milhões, mas as obras continuam perdidas. Na verdade, há muito pouco tempo, os amigos do museu e as pessoas que gostam de arte ali da zona de Boston decidiram então fazer uma recolha de fundos para duplicar esta recompensa. Conseguiram, mas mesmo assim ninguém veio devolver as obras. Na verdade, eles nem pedem as obras, eles pedem pistas. E também a polícia disse que se alguém vier devolver as obras em boas condições, que os lhes perdoa o crime. Eles só querem as obras de volta. Em anos mais recentes, o FBI, como isto é um caso que continua em aberto, começou a fazer testes de ADN, mas nenhum dos resultados foi divulgado. Portanto, não se sabe. É um caso em aberto e não se sabe exatamente o que é que se está a passar no caso. Com o passar do tempo, também alguns documentos e algumas evidências acabaram por ser perdidas nos arquivos do FBI. Os guardas e testemunhos nas ruas descrevem um dos ladrões como tendo cerca de 1,75 m, 1,78 m, nos seus 30 anos, com uma constituição média. O outro ladrão seria mais alto, com cerca de 1,83 m, 1,85 m, nos seus 30 anos e também com uma constituição mais pesada. Vamos então ver a lista infindável de suspeitos. Aqueles
aquele suspeito que a polícia fixou imediatamente foi este. Bulger foi um dos chefes do crime mais poderosos de Boston durante a época. Ele liderava o Winter Hill Gang. No entanto, ele sempre negou o envolvimento neste roubo e, de facto, enviou os seus subordinados para identificar os culpados, porque o roubo foi cometido na sua área. Ele estava muito chateado que alguém tinha ido à sua área roubar aquilo que ele achava que era seu. E então ele pôs toda a gente na rua, os seus mafiosos todos à procura dos ladrões. Isto pode ter sido tudo tanga, ser mentira, ele armar-se em boa pessoa, mas também pode ser verdade. O agente do FBI da altura, Thomas McShane, investigou o Bulger para determinar o seu envolvimento e determinou que os fortes laços de Bulger com a polícia de Boston poderiam explicar como os ladrões adquiriram os uniformes da polícia. O Bulger também era muito conhecido por fazer parte do IRA, portanto aqui entramos num outro caso que ele era irlandês e apoiava com dinheiro uma instituição terrorista, que era o IRA. Na verdade, o agente do FBI, o McShane, diz que este ato de acionar o alarme de incêndio antes de um assalto era uma espécie de cartão de visita do IRA. Portanto, eles faziam isto antes de um assalto, jogavam bombas de fumo ou ligavam os alarmes de incêndio, portanto isto era tipo uma assinatura. A verdade é que nunca nada foi provado, o IRA não produziu nenhuma evidência e o Bulger nunca foi acusado deste roubo. O que aconteceu foi que em 1994, a diretora do museu, e agora vamos entrar aqui numa história gira, recebeu uma carta anónima. Ela recebeu uma cartinha de uma pessoa que sabia onde estavam as obras. O anónimo disse que estava a tentar negociar a devolução das obras de arte. O autor da carta explicou que ele representava negociadores terceiros e que não conhecia a identidade de nenhum ladrão, porque ele não tinha nada a ver com isso. Ele era só ali um negociante. E então ele tinha alguns termos pelos quais o museu tinha que se reger para devolver as obras. Ele explicou que as obras foram roubadas para reduzir uma pena de prisão, mas como a oportunidade tinha passado, não havia mais motivo para manter as obras e ele queria negociar o retorno. O autor explicou que as obras de arte estavam armazenadas num país de direito não comum sob condições climáticas controladas. Os ladrões queriam imunidade e queriam 2,6 milhões de dólares para devolver a obra. Portanto, não queriam ir para a prisão, ainda queriam dinheiro, mas iam devolver a obra. E combinaram uma forma de falar com a polícia para combinar tudo. Então, o museu devia mandar uma mensagem codificada no jornal, que é o The Boston Globe, para estabelecer credibilidade. O autor da carta anónima transmitiu informações conhecidas apenas pelo museu e pelo FBI. Nesta altura, já estamos em 1994, a diretora do museu, a Han, está desesperada. Ela só quer as obras de volta. Ela vai ter com a polícia e juntos decidem fazer aquilo que o autor da carta está a pedir, porque eles estavam desesperados e acharam que esta era a única forma de recuperar a obra de arte. Então, eles realmente decidiram publicar lá no jornal uma resposta para este negociante que ia devolver as obras de arte. No dia 1 de maio de 1994, na edição da manhã do The Boston Globe, o FBI e a Anne Hanway mandaram uma mensagem codificada aos ladrões. Depois disso, a diretora recebeu mais uma carta. E o que é que a carta dizia? Já não queremos. O autor da carta, o anónimo, que não tinha nada a ver com o assalto, disse que os assaltantes ficaram com medo quando viram o FBI misturado ali nas negociações e que pensaram melhor e decidiram que estavam com medo e que já não iam devolver nada a ninguém. E nunca mais ninguém recebeu carta nenhuma. Na verdade, as informações que eles colocaram na carta pareciam fidedignas, parecia mesmo que eles sabiam coisas que só a polícia e o museu é que sabem, porque a gente não sabe tudo do assalto. Existem aqui algumas informações que a polícia reteve. Portanto, estavam todos convencidos que este homem ou participou no assalto, ou conhecia os assaltantes e que sabia onde estavam as obras. Ainda sem obras, os anos a passarem, o FBI tem mais um suspeito. O segundo grande suspeito. Vamos ver. Este é Brian McDavid, um vigarista de Boston que tentou roubar o The Hyde Collection em Glen Falls, Nova York, em 1981. Este, sim, era um assaltante de arte. Era um ladrão de arte. E estava em Boston nesta altura, portanto, este faz sentido. Ele costumava vestir-se de motorista da FedEx e carregar consigo algemas e fita adesiva e andava sempre a planear roubar um Rembrandt. Nem sempre conseguia, mas isto fazia parte dos seus planos. Ele era um conhecido aficionado por bandeiras e encaixava-se na descrição do ladrão maior, excepto o cabelo ruivo e ralo. Estes paralelos com o caso Garner fascinaram o FBI, então eles foram entrevistá-lo no final do ano de 1990. Claro que o McDavid
recusou todas as acusações, decidiu fazer o teste do polígrafo e passou, e ainda deu as suas impressões digitais, o seu ADN, e nunca nada bateu com aquilo que tinha sido encontrado na cena do crime. A polícia achava que tinha sido ele, mas não tinham provas físicas, e ele dizia que não tinha sido. Mais tarde ele mudou-se para a Califórnia, entrou para a televisão e começou a escrever filmes e acabou por falecer em 2004. E agora vou falar de uma lista de suspeitos mais complexos, que são os suspeitos que estão ativamente ligados à máfia, que são pessoas brutais, que são pessoas muito, muito más, daquelas dos filmes, estão a ver assim, da pesada, e que até hoje fazem parte das teorias em que a polícia mais acredita. Vamos começar por um gangue, o Gangue Merlino. Em março de 2013, o FBI anunciou que tinha uma fonte de alta confiança que lhes assegurou que este gangue mafioso era o responsável por roubar as obras. Para o FBI dizer isto é porque tinha a certeza, certo? Não. O Gangue Merlin é um gangue criminoso. A polícia acreditava que eles tinham levado as obras para Connecticut e depois para Filadélfia, nos anos seguintes ao roubo, numa tentativa de as vender. O conhecimento da polícia era limitado e eles pediam ajuda ao público para localizar e devolver a obra. Mas, em 2015, o FBI afirmou que a maior parte do gangue já estava morto. Tinham todos morrido e o FBI não tinha identificado publicamente nenhum indivíduo. O gangue, na verdade, era leal ao chefe da máfia da cidade de Boston, que se chamava Frank Salame, e administrava as suas operações numa oficina de reparações de automóveis, que era administrada, esta oficina, por o Merlino, daí o nome Gangue Merlin. Os associados criminosos que trabalhavam com Merlin tiveram conhecimento das fraquezas do museu através de outro gangster, que era o Louis Royce. Vejam bem, o Louis Royce, alguns anos antes, tinha planeado o assalto ao museu. E tinha pensado levar bombas de fumo para os alarmes de incêndio dispararem e para depois, no meio da confusão, chegar lá e levar as obras. Como este Royce era amigo dos mafiosos do gangue do Merlino, a polícia achou que o gangue lhe roubou as ideias e que foi lá e assaltou. Na verdade, em 1982, portanto uns anos antes deste assalto, o FBI estava disfarçado no meio do gangue, lá do Royce, e o Royce assaltou outro museu. E tinha planos então para também assaltar o Isabella Gardner. Então o FBI avisou o museu que ia ser vítima de assalto, mas esse assalto nunca se deu. O único problema era que este senhor, o Royce, que informou o gangue do Merlino, na altura estava na prisão e ele estava chateadíssimo. Até uma entrevista com ele que eu vou deixar aqui linkada. Estas são as evidências deste gangue Molino. Agora vamos para outras evidências, para outras pessoas, para outros mafiosos. Guarante e Robert Gentile. Estes amigos eram os dois mafiosos do Piora e trabalhavam para o gangue Merlin. Estavam associados, não eram propriamente, não trabalhavam para o Merlino, mas faziam-lhe uns favores volta e meia. O Guarente morreu de cancro em 2004, mas a sua viúva, Helene, telefonou ao FBI e disse que o seu marido já tinha sido dono daquelas pinturas que estavam desaparecidas. Ela disse que o marido adoeceu no início dos anos 2000 e então deu as pinturas para o seu amigo Gentil as guardar. Claro que o Gentil, quando foi chamado, disse não tem nada a ver com isso, não sei de nada disso, isso é tudo invenções da senhora, a senhora está louca, lá que o meu amigo está a sedar que tivesse quadros em casa, eu não recebi nada. A polícia foi investigar a casa dele e descobriu um porão. Uma sala secreta sobre um piso falso numa cave no quintal, uma coisa a filme. Isto aqui estava tudo vazio, à exceção de uma cópia do Boston Herald, do tal jornal de março de 1990, onde estava relatado o roubo, juntamente com um pedaço de papel, indicando que cada peça podia valer no mercado negro. O Gentil foi para a prisão por 30 meses. A polícia aproveitou que o Gentil estava preso, chamou o FBI, que foi tentar negociar com ele. Disse, olha, nós vamos reduzir-te aqui a pena do crime de vender drogas, se nos disseres onde é que estão as obras. Ele recusou sempre, disse que não sabia de nada dessas obras. A verdade é que ele tinha lá uma cave no quintal, com o jornal, e quanto é que as obras valiam, mas enfim, é só uma teoria. Vamos conhecer agora um outro personagem que também é um suspeito. O Sr. David Turner, que era outro associado ao gangue do Merlin. Este começou a ser investigado pelo FBI em 1992, quando uma fonte disse que o Turner tinha acesso às pinturas. A história dele é impressionante. Ele também foi preso por tráfico de droga, foi para a prisão. Esta gente estava sempre a entrar na prisão, o FBI aproveitava e ia ter com eles e dizia assim, olha, se não quiseres ficar assim 50 anos preso, diz-nos onde estão as pinturas. E a gente
resolve as coisas. Qual foi a resposta do Turner? Disse que devolvia as pinturas se lhe reduzissem a sentença, mas não conseguiu devolver as obras, embora tenha ouvido que elas estavam escondidas numa igreja no sul de Boston. Depois dele ter sido libertado, o FBI deixou-o ir e pôs-o sob escuta para ouvir as conversas dele com o Merlino, que era o chefe do outro gangue, para tentar perceber onde é que estavam as obras, e começaram a ouvir as conversas todas. Isto levou a que uma data de gente fosse presa por outros crimes que não tinham a ver com o roubo de arte, mas que isto era pesada pesada, não é verdade? Mas eles continuavam com esperanças de ouvir alguma conversa. Mas, apesar do Merlino dizer que nunca tinha visto as pinturas, podia talvez conseguir recuperá-las. O FBI não acreditou em nada disto. Acreditou que eles podem ter sido os ladrões, mas que já não tinham acesso às pinturas. O Turner acabou por morrer em julho de 1991 e nunca nenhuma pista foi encontrada no seu apartamento, nas suas casas, nas casas dos seus amigos. No entanto, uma irmã lembra-se que ele tinha no quarto o Chess Tortoni, ou então uma pintura parecida, ou então uma cópia, ou então o verdadeiro, mas entretanto desapareceu. Querem mais? Há mais suspeitos. Vamos ver mais um. Bobby Donati. Bobby Donati era mais um mafioso. Foi assassinado em 91, no meio de uma guerra de gangues, dentro da sua família criminosa. O seu envolvimento no roubo de Garner foi suspeito após o notório ladrão de arte de Nova Iorque falar nele. Este ladrão famoso é o Connor. Aliás, um destes dias vou fazer vídeos acerca destes ladrões de arte, porque são muito específicos, são pessoas brutais. Aquela ideia romantizada que são pessoas muito inteligentes, que adoram arte, que vão lá roubar o quadro, que não fazem mal a ninguém, não existe. Isto são pessoas, vocês estão a ver, são gangues criminosos que fazem tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de droga, enfim, são a escória, são o pior tipo de pessoa. Roubam arte não é porque gostam de arte, é porque ela vale dinheiro, entendem? E é uma moeda de troca entre mafiosos e também com a polícia. Vocês estão a ver que a polícia está disposta a deixá-los ir em liberdade, só que aos quadros de volta. Portanto, isto é uma ótima forma de reduzir sentenças, de sair da prisão, de se livrar de muita coisa. Na verdade, este Connor é um especialista em roubos. E eu estava a falar isto tudo porque eu gostava de fazer um vídeo sobre ele, porque ele tem, assim, os roubos mais inusitados do mundo. Do mundo. São violentos, mas são, assim, coisas inusitadas. E ele, então, ao falar com o FBI, disse: há uma pessoa que vocês deviam olhar, o Donati. E a polícia aqui começou a suspeitar que eles estavam juntos, o Donati e o Connor. No entanto, as descrições físicas não batem. Tal como Donati, o Connor também acabou por falecer. Antes de falecer, ele disse que podia ajudar a polícia a encontrar as obras, mas a polícia não cedeu. O que ele fez foi entregar à polícia o nome de um antiquário, William Youngworth. Mais um criminoso. Desta vez não era mafioso, era um antiquário. Tinha um antiquário, uma pessoa fina. E era conhecido falsificador e ladrão de arte. Portanto, era outra escória. A polícia, através deste contacto, chega a este senhor. Isto é uma teia, estão a ver? Vai-se de mafioso em mafioso. Já estamos no antiquário. Alguém que sabia o que devia ser roubado. E chegam lá e vão falar com ele. Outra pessoa fascinante que também há entrevistas com ele na internet. Isto está tudo na internet. Depois vocês vão ver as entrevistas com esta gente, porque eles todos dizem que foram eles. Ou então, não tem nada com isso, mas sei de tudo. Então este senhor, William P. Youngworth. Segundo o FBI, o Youngworth era um dos maiores proprietários de antiguidades de 1990 e o maior nome no tráfico de arte roubada. Portanto, o FBI conheceu de gingeira. Em 1997, um jornalista chamado Tom Mashberg resolveu ir ter com o Youngworth e falar sobre o roubo. Eles começaram a conversar e o Youngworth disse que tinha provas que podia devolver as pinturas do Isabella Gardner, nas condições certas, ou seja, a troco de dinheiro e a troco de não ficar preso. E o jornalista disse: então tenho que provar que tem as obras, porque toda a gente diz que consegue devolver as obras, mas na verdade nunca ninguém devolve nada. E ele disse: eu vou provar. Nessa noite, o Youngworth pegou no jornalista e levou um armazém em Red Hook, em Brooklyn. E dentro deste armazém estavam vários tubos cilíndricos grandes. Ele removeu uma pintura do seu tubo, desdobrou-a e mostrou-a ao jornalista sob uma lanterna. E esta era A Tempestade no Mar na Galileia, de Rembrandt. O jornalista notou algumas rachaduras ao longo da tela. As bordas foram cortadas de maneira consistente com os relatos do museu e ele notou a assinatura de Rembrandt no leme do navio. O jornalista foi escrever acerca da sua experiência no Boston Herald, deixando de fora alguns detalhes para esconder a identidade de Youngworth. Segundo o Youngworth, o roubo foi feito por 5 homens e identificou 2, Donati e Hongton, um outro mafioso. O FBI foi imediatamente ao armazém e chegou lá, não estava nada. Muitos especialistas da arte vieram dizer também que o que o jornalista viu eram falsificações. Porquê? Porque quando ele descreveu a forma como as obras estavam no cilindro e foram desenroladas, os especialistas disseram que era impossível, porque as telas tinham uma camada de verniz e de goma muito forte e dificilmente se conseguiam enrolar ou dobrar. Chateado, o Youngworth resolveu fornecer lascas de tinta para o jornalista e para as autoridades federais e estes realmente
fizeram testes e perceberam que eram da época de Rembrandt e tinham a ver com a técnica de Rembrandt, portanto, o tipo de tintas que ele gostava de usar. Podiam realmente ser lascas de tinta de obras de Rembrandt. As autoridades federais e o museu começaram então a trabalhar com Youngworth depois da história do jornalista ser publicada, mas o Sr. Youngworth mudou de ideias e decidiu não ajudar mais a polícia, porque a polícia desconfiou dele 2 vezes, portanto já não queria saber nada daquilo e recusou-se. Youngworth, para finalizar o contacto com a polícia, deu mais um frasco de lascas de tinta, que supostamente seriam da tempestade no Mar da Galileia, e 25 fotografias coloridas da pintura Uma Senhora e um Cavalheiro de Preto. Uma declaração conjunta do museu e do FBI anunciou que as lascas não eram de Rembrandt, mas eram do século XVII e poderiam provavelmente ser do concerto de Vermeer. Em 2017, um outro repórter investigativo, o Stefan Kurkian, escreveu acerca de Donati, da guerra dos gangsters e de todas estas pessoas que estavam na máfia, e a resposta da máfia, na altura, foi que a polícia estava enganada e que nenhum mafioso de Boston foi o ladrão. Podiam saber para onde foram as telas, mas não tinham acesso às obras de arte e nenhum deles foi o ladrão. E o FBI continua a investigar, porque até hoje não se sabe de nada. É complicado, mas as obras não apareceram. E esta história dos mafiosos até me faz doer a cabeça, porque é tanto nome, tanta gente, tantas ramificações, portanto, de alguma forma a polícia sempre suspeitou que a máfia estava envolvida. De alguma forma havia pessoas dentro destes círculos de mafiosos que eram especialistas em roubar arte. Havia um deles que tinha planeado o roubo, mas que estava preso naquele dia. Portanto, há aqui alguma coisa que é capaz de ser verdade, mas ainda não sabemos. Ninguém foi morto ou ferido durante o assalto, então não nos parece uma coisa muito violenta, mas a verdade é que as pinturas são algumas das maiores obras-primas do mundo. Então é interessante e é bonito olhar para estas imagens e perguntarmos-nos onde é que elas estão agora. E o roubo também fez com que fossem mais conhecidas, o que levou a que fossem ainda mais valiosas. Estamos à procura de pistas, diz a direção do museu, que está em contacto diário com o investigador principal do FBI, o Sr. Jeff Kelly. Estamos à procura de factos, ouvimos todas as teorias, sonhamos com todas as teorias, examinamos todos os ângulos, discutimos o caso todos os dias. O diretor de segurança do museu também diz, por exemplo, recebemos muitas e muitas ligações de pessoas que pensam que sou a primeira pessoa que me liga na história para me dizer que a arte está escondida dentro do prédio. E nós dizemos a elas, não está. Todo o prédio já foi revistado e fizemos um projeto de controle climático neste museu há alguns anos após o assalto e todas as paredes foram abertas, mas as pessoas insistem que a arte está escondida no prédio. Este tipo de coisa não nos ajuda. Enquanto isso, a equipa do museu e a polícia dedicam-se todos os dias a tentar descobrir as obras-primas. Depois de verificar todos os dias se o museu está devidamente seguro, a exibição continua, só que em vez das belas obras, no seu lugar ficaram as molduras vazias, penduradas, onde as peças famosas uma vez estavam em exibição. A caça às obras desaparecidas está misturada com frustração, com pressão, com esperança e no meio disto tudo com muita tristeza. O diretor do museu pede às pessoas que visitam o museu, que visitem o site do museu, que estudem e que se lembrem das obras de arte que estão em falta. Queremos que as pessoas se lembrem delas e entendam que o único lugar que elas podem estar penduradas é aqui, diz ele. O único comprador no mundo para estas pinturas somos nós. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem, eu sou a Sara. Nós voltamos para a semana com mais atualizações. Estamos a entrar no período festivo para quem é católico, para quem não é católico, mas para quem gosta de celebrar o Natal. Vamos entrar num período mais natalício. Portanto, os nossos vídeos vão começar a ser um bocadinho mais leves. Já não vou falar mais de roupos, porque acho que dá azar. Vamos então para um período assim mais leve, mais coisas para distrair, coisas boas para a nossa alma, ok? Se quiserem apoiar o Criarte, basta fazê-lo através do botão de subscrever, que fica aqui por baixo dos nossos vídeos. Podem fazer um gosto, podem partilhar, falar do nosso canal com os amigos. Vocês sabem que nós vivemos a troco de visualizações, portanto sejam simpáticos. Podem deixar um comentário gentil, por favor, e podem também ser membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar num botão que fica aqui por baixo dos vídeos que diz aderir. Tem subscrever e ao lado tem aderir. Clicam e vão ter acesso a um vídeo onde eu falo dos vários patamares do Clube Criarte. Também podem pagar-me um café, que é sempre muito simpático e eu agradeço muito, ok? Por hoje é tudo, voltamos para a semana com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem e olhem, vão ver arte enquanto ela está disponível para os nossos olhos, para todos. Vamos visitar museus, ok? Tchau, fiquem bem!